Existe uma expectativa muito grande com relação aos compromissos que o senhor assumiu durante a campanha, principalmente na educação. Como o senhor mesmo apresentava, a gente tem um déficit de aproximadamente 5 mil crianças fora da educação infantil, tem mais a questão do uniforme escolar, que foi comentada pelo senhor, eventual oferecimento de vagas noturnas para mães, pais que trabalham. Como o senhor vai viabilizar essa questão? Primeiro, nós vamos fazer absolutamente tudo que nos comprometemos a fazer durante a campanha eleitoral. Na área da educação infantil, existe um passivo que foi gerado ao longo dos últimos 8 anos. Nós temos que resolver isso, porque é um direito constitucional das pessoas terem vagas para os seus filhos nas escolas de educação infantil do município. Nós precisaremos construir novas escolas de educação infantil, contratar mais professores, ampliar os horários de atendimento e sim, queremos fazer aqui, faremos aqui a experiência de trabalhar em horários alternativos, como por exemplo à noite, né? Porque nós entendemos que é importante cuidar das crianças. Nós vamos fazer, porque o município tem muito recurso para a área da educação, nós entendemos que é possível realocar recursos investindo mais na educação infantil. Tem expectativa em quanto tempo isso vai poder ser concretizado? Olha, isso é um processo gradativo, né? Nós precisamos, primeiro, investimentos em obras, contratação de pessoal e, na minha opinião, a contratação deve se dar sempre por concurso público. E algumas medidas que são medidas de ordem administrativa, como, por exemplo, a ampliação de turnos, né? Também precisa pessoal, mas talvez isso seja um pouco mais simples de fazer, porque a demanda em horários alternativos ela é menor do que aquela no dia a dia. Então não há um prazo, mas é um processo gradativo para que nós possamos gradativamente alcançar os objetivos que foram propostos, sempre lembrando, para que nós possamos atingi-los nos 4 anos. Na área da saúde, deputado, só para explicar, porque nós sabemos da dificuldade que mesmo o setor privado tem hoje para efetuar atendimentos em curto prazo. O senhor fala em ampliar o atendimento 24 horas, aumentar o número de especialistas. Como efetivamente a sua equipe estudou isso e viu que é possível viabilizar? Primeiro, nós temos que investir mais no hospital municipal. Né? O hospital municipal está completamente abandonado. Lamentavelmente é preciso dizer isso. O hospital municipal já chegou a ter 150 leitos, hoje tem em torno de 50. Tem que haver investimento no hospital municipal. Segundo, temos que redefinir o caminho do hospital municipal. O que nós queremos dele? Nós não podemos pretender que ele seja um São Vicente ou um hospital da cidade. Temos que definir o caminho do hospital municipal. Terceiro, temos que aumentar o número de médicos especialistas. Temos que contratar mais médicos, mesmo que para isso seja preciso fazer mais investimentos. Aumentar o salário que é pago aos médicos. O mercado médico em Passo Fundo é um mercado muito concorrido. Nós temos que valorizar os profissionais que trabalham em saúde pública. E temos também, tu não citaste aí, mas eu cito, os exames que precisam ser mais rápidos. E isso se faz como? Com gestão de saúde pública. Né? A saúde pública é diferente da saúde privada. A lógica é outra. Nós temos que fazer saúde pública, nós queremos cuidar muito disso, com olhar de saúde pública. Então isso é gestão que nós queremos fazer na prefeitura. Tem mais a questão da vacina para idosos, que o senhor, né, fez a promessa de que é possível que seja feito em casa. Sim, na verdade a prefeitura já faz isso, só que faz num número reduzido de pessoas. Nós vamos ampliar gradativamente esse número, eu sempre reconheci isso. Porto Alegre já tem até lei que prevê isso, vamos ampliar a estrutura e ampliar as equipes para aquelas pessoas de mais de 60 anos que quiserem, né? Porque eu até encontrei muita gente que quer ir ao posto fazer a sua vacinação, mas aqueles que quiserem receberão a vacina em casa. Bom, a outra questão é o projeto, o contrato, aliás, da Corsan, não é? Que foi um assunto que foi debatido durante a campanha e se bateu muito em cima do valor que as famílias estão pagando para ter a ligação do esgoto. Aumenta 70%, segundo não é, os dados fornecidos pela sua coordenação de campanha, a conta da água. 70%. Como resolver isso, já que é um contrato que foi assinado entre o município e Corsan? O senhor advogado deve saber também como juridicamente se resolver isso. Primeiro, dialogando com a Corsan. Nós queremos chamar a Corsan para uma reabertura de diálogo. Qualquer contrato pode ser aditivado, desde que as duas partes queiram aditivá-lo. Pode ser alterado, desde que haja consenso entre as duas partes. Nós vamos nos aprofundar em relação a esse tema e vamos procurar a Corsan, chamaremos a Corsan com energia para que nós possamos discutir isso. Nós queremos os investimentos em saneamento, eles são importantes
mas nós entendemos que não é possível que o cidadão pague tanto. No limite, nós vamos ao judiciário. Bom, o senhor tem aí alguns meses, não é, para encerrar o seu mandato? O senhor tem ainda alguma coisa a ser feita na Assembleia que o senhor pretenda concluir, projetos, enfim, como é que vai ser assim até o final do ano? Olha, eu vou me dedicar agora à transição, à montagem do governo, né, e quero terminar bem o meu mandato lá na Assembleia. O que eu gostaria de aprovar, não sei se haverá tempo lá para isso, é um projeto que acaba com a pensão dos ex-governadores, que para mim foi um símbolo dos meus mandatos na Assembleia. Vou trabalhar para que isso seja possível. E qual é a avaliação que o senhor faz do mandato? O senhor está no segundo mandato, aí qual é a avaliação que o senhor faz? Dos dois? No primeiro mandato, Zomara, eu pude fazer um trabalho mais de busca de recursos para a cidade. Os recursos estão aí, tá? E vieram para Passo Fundo, recursos que há muito tempo não vinham para a segurança pública, para o aeroporto. Está lá o caminhão de bombeiros no aeroporto, que custou mais de R$1 milhão. Está ali o muro da escola Adelino Simões, prometido há quase uma década. Quer dizer, aconteceu muita coisa aqui em Passo Fundo em que eu pude ajudar lá no primeiro mandato. No segundo mandato, como eu era um deputado que não integrava a base do governo, eu procurei fazer mais a articulação entre as entidades do governo e tratar de temas macro. Nós falamos isso até 2 anos atrás. Então, eu tratei de temas como a valorização do comércio, as 30 horas para enfermagem, pude tratar de temas mais conceituais. Mas eu creio que fiz um trabalho digno, né, por Passo Fundo, pela região, e me orgulho do meu mandato de deputado. Bom, deputado Luciano, a gente falou até agora sobre questões bem locais, não é, da administração. Mas Passo Fundo, como o senhor sabe, é uma cidade polo. Tem aí uma projeção do IBGE que para muito pouco tempo, aí, questão de 10, 15 anos, a cidade se transforme aí um centro de uma região metropolitana, não é? O senhor acha que a Prefeitura de Passo Fundo tem o papel também de articular toda a região? Tem. E de que forma ela poderia fazer isso? Tem. A Prefeitura de Passo Fundo, na nossa avaliação, ela tem que primeiro, ela tem que interagir muito com os atores locais, né, com o cenário local. A Prefeitura tem que estar muito ligada nas entidades, nos sindicatos, nos movimentos sociais, na vida da cidade. Né? A Prefeitura tem que estar conectada com a cidade. Nós queremos fazer isso criando o nosso conselhão. Né? Faremos isso como um dos primeiros atos do nosso governo. Será enviar à Câmara de Vereadores esse projeto. O conselhão, ou conselhinho, né, como queiram, ele será um fórum de debates muito amplo para tratar dos temas da cidade, os temas importantes da cidade. Por exemplo, como é que nós vamos fazer uma alteração importante no trânsito? Né? Isso tem que passar por discussão com a comunidade, num ambiente plural. O prefeito não é dono da cidade, e nem dono da prefeitura. O prefeito está ali para fazer, apresentar as soluções que sejam à vontade da maioria, para resolver o problema das pessoas e melhorar a cidade. Eu tenho muito essa visão. Então nós vamos dividir muito as responsabilidades com a comunidade. Embora quem me conhece sabe que eu tenho, por característica, a decisão. Eu decido, né, quando me cabe. Mas nós queremos ouvir muito a comunidade. Bem, e temos que ter uma comunidade afinada em relação ao que nós queremos. E temos que ter um diálogo permanente com a região, seja nas entidades que congregam as prefeituras, seja nos fóruns regionais de debate. Nós somos uma região que está integrada, mas que às vezes não parece que está plenamente integrada. Né? E nós queremos integrar a região, nós queremos que a região compreenda que se Passo Fundo vai bem, a região ganha. E se a região cresce, Passo Fundo se beneficia. Então nós teremos uma prefeitura com um olhar regional, mas sempre cuidando dos interesses de Passo Fundo. Esse conselhão aí, ele pode ser semelhante ao Conselho de Desenvolvimento que existia e na verdade não está atuando? Ou não? Não, ele é diferente do Conselho de Desenvolvimento. O Conselho de Desenvolvimento foi esvaziado. Na minha avaliação, até porque era um período que não havia muito interesse em que as pessoas participassem. Nós, pelo contrário, nós queremos que as pessoas participem e que as entidades participem. Então nós queremos um conselho que seja muito amplo e plural, e um conselho que não se limite a homologar aquilo que o prefeito já decidiu. Pelo contrário,
Nós queremos a participação das pessoas para debater, para decidir, mas para debater profundamente. Ele será deliberativo, então. Ele terá força, né? Ele terá força. Nós estamos, a partir de agora, construindo legalmente esse conselho, que é muito baseado no conselho criado lá pelo presidente Lula e depois pelo governador Tarso. Aliás, eu não sei porque isso já não foi feito aqui, né? Mas nós iremos criar o conselho e iremos ouvir o conselho. Dois aspectos voltando à questão local, deputado. Primeiro, sobre a redução das lombadas eletrônicas que o senhor se comprometeu a retirar até 25%. Sim. Podemos esperar isso para o seu primeiro ano de mandato? É bem provável, né? Nós queremos fazer até uma consulta à população sobre a viabilidade desse sistema, mas é a nossa intenção retirar 25%, especialmente aquelas que estão mal colocadas. Aonde teria lombadas mal colocadas? Nós não vamos improvisar, isso não pode sair da cabeça do prefeito. Isso nós vamos discutir com os técnicos. Houve pouco debate com a comunidade na implantação do sistema. E este foi um dos problemas que acabaram gerando tantas multas e tantas reclamações. É possível que, se o debate fosse maior e amplo com a sociedade, com a cidade, as lombadas tivessem sido melhor compreendidas. O fato é que a cidade as rejeitou, né? E existem muitas que não estão bem colocadas. Agora, eu tenho uma opinião, outras pessoas têm outras. Nós vamos analisar tecnicamente e é muito possível que no primeiro ano de governo esse percentual seja retirado. Um aspecto que tem destaque nas suas propostas é a questão da sustentabilidade. E o senhor fala em estimular formas alternativas de transporte, até com a criação de uma ciclovia. Que outros planos o senhor tem nesse sentido? Não é uma ciclovia. O que eu sempre disse é que nós queríamos estimular muito o uso da bicicleta, não necessariamente com uma ciclovia, mas com a adaptação do trânsito, para permitir que a bicicleta seja de fato uma alternativa de transporte. Nós queremos a bicicleta incorporada à paisagem do trânsito da cidade. Não queremos que a pessoa que vai de bicicleta para o trabalho, com a sua roupa de trabalhar, seja considerado alguém exótico ou fora do comum. Pelo contrário, nós queremos que isso seja comum e normal aqui da cidade. Agora, isso também depende de um estudo técnico que nós vamos fazer aprofundadamente para ver em que regiões da cidade isso pode ser implantado, né? Quais as adaptações que nós teremos que fazer no trânsito para que possamos utilizar mais a bicicleta. E eu também gostaria muito, desejo muito poder implantar aqui estações de bicicletas públicas, onde as pessoas as retirem mediante a apresentação de um documento de identidade, um comprovante de endereço, um sistema interligado. A pessoa retira numa estação, entrega noutra, tem um tempo, pode ser de 2 horas, que é o que as outras cidades do mundo normalmente usam, sem custo nenhum. Acho que isso vai ser muito bom e espero que possamos fazer essa experiência logo no assunto. Que adaptação que seria possível? Uma faixa preferencial? Talvez uma faixa preferencial. Buenos Aires, por exemplo, não separa, não há uma ciclovia, mas há uma faixa preferencial para ciclistas que é absolutamente respeitada pelos motoristas. Lá, menos de 1% da população andava de bicicleta. Agora já chega a 5% da população, o número de pessoas que andam de bicicleta. Mas a cidade foi preparada para isso. Bom, prefeito, o senhor colocou que quando o senhor tem que decidir, o senhor decide, não é? O senhor tem uma das características que é a franqueza, não é? O senhor é bastante franco, procura ser bastante verdadeiro. O senhor é centralizador também? Só. Isso, obviamente, vai estar posto na prefeitura. Eu pretendo saber tudo o que acontece na prefeitura. Eu fui eleito para cuidar da prefeitura. E darei tudo de mim para cuidar da prefeitura e para cuidar da cidade. Para isso nós estamos montando um grupo qualificado, nós queremos ter um secretariado qualificado. Eu farei tudo para conseguir montar um secretariado de alta qualidade, o que não é tão fácil, porque o setor público, em regra, remunera menos do que o setor privado, então às vezes as pessoas não se dispõem a atuar no setor público, mas nós faremos tudo para ter um secretariado de alto nível de comprometimento, de alto nível de responsabilidade. E eu, pode ter certeza, serei um prefeito com alto nível de exigência e cobrança sobre o secretariado. O seu ritmo de trabalho é bastante intenso, então? O meu ritmo de trabalho é muito intenso e eu presumo que será mais intenso ainda. Bom, vai precisar de pessoas bem preparadas, fisicamente e mentalmente, para lhe acompanhar.
É verdade. Bom, eu gostaria que o senhor fizesse agora, não é? Desse agora uma mensagem, não é? Enfim, para os passo-fundenses aí e dizer a eles o que eles podem esperar, então, do novo prefeito de Passo Fundo. Tá bem. Primeiro, Zumara, eu queria agradecer muito a todos os que participaram aqui desse processo eleitoral, né? A cobertura da imprensa foi uma cobertura qualificada. Nós enfrentamos candidaturas que eram candidaturas consistentes e vencemos a eleição com a esperança da população de uma cidade melhor. Eu sempre disse que, na minha avaliação, cada administração fez a sua parte. Passo Fundo tem tido boas administrações ao longo da sua história. Nós queremos ser uma administração ainda melhor do que essas administrações. Um governo melhor é o que a cidade espera de nós. Mas o que eu queria dizer para as pessoas aqui é o seguinte: a eleição acabou, as disputas terminaram, o que nós queremos é que Passo Fundo esteja unida, para que nós possamos fazer a nossa cidade crescer. Todos nós moramos aqui, todos nós temos que olhar para frente.